Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Como os irmãos estão? Acredito que os irmãos estejam bem na presença do Senhor. Tantas dificuldades temos enfrentado até aqui, né? Mas o Senhor está no controle de tudo e de todas elas. Ele nos faz vencedor em seu nome. Nós vamos orar agora para iniciar essa breve meditação na palavra do Senhor, que nós vamos estar falando um pouquinho num momento específico na vida de Josué, quando ele estava ali diante de Jericó, e ele recebe uma visita muito especial, né? Nós vamos orar neste momento. Querido Deus e Pai, graças nós te damos pelo rico privilégio de poder te servir, de te cultuar, Pai, e de ter a Tua Palavra Santa em nossas mãos, para que possamos estar assim livremente, meditando e descobrindo nela a Tua vontade. Me ilumina conforme a Tua santa direção e a Tua bondade, e fala aos corações dos meus irmãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a breve meditação que vou estar falando para os irmãos está em Josué capítulo 6, aliás, Josué 5, versos 13, 14 e 15, que nos diz assim: Deus aparece a Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Que momento glorioso, irmãos, Josué teve naquele momento, de receber assim uma visita celestial pessoalmente, né? Ele, imagino, estaria com algum nível de preocupação ali naquele momento, como homem que ele era, diante daquele grande desafio que era conquistar aquela cidade, a cidade de Jericó. E muitas eram as dificuldades que ali estavam, naquela cidade, né? O povo de Deus ali reunido precisava conquistar aquela cidade. E imagino que Josué ali naquele momento, ao contemplar aquela cidade, ele pensava muitas coisas, mas uma coisa que ele tinha certeza era de que a presença do Senhor, prometida lá no passado, estaria com ele, estava com ele, lhe dando assim toda a direção, lhe dando assim o discernimento, a capacidade, lhe capacitando para enfrentar aquela grande batalha que estaria ali logo à frente. E aí ele recebe nada mais, nada menos do que a visita do príncipe, né, do Senhor. E ali ele teme, se prostra, reconhece aquela santidade, né, que ali era santo, né, aquele lugar, quando o príncipe diz para ele: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo, né? E ele ali humildemente tira, se prostra, adora. E uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que ele pergunta: qual é a direção? O que o meu Senhor diz ao teu servo, tem para dizer ao teu servo? E olha, irmãos, que se nós fôssemos falar sobre este pequeno versículo, nós estaríamos falando por muito tempo, porque aqui cabe a gente estar trazendo
tantos questionamentos e meditações, né, sobre este tema, de que diante das dificuldades nós precisamos parar e procurar saber do Senhor quais são as instruções para serem tomadas diante daquela situação ou de qualquer outra situação que nós venhamos a enfrentar. Nós venhamos assim ter que estar assim face a face e muitas vezes diante das adversidades que nos surgem, nós ficamos meio que paralisados sem saber qual é a direção a tomar, e são nesses momentos que nós precisamos nos voltar para o Senhor cada vez mais, humildemente, nos prostrar, adorar, louvá-lo, né? Desacelerar desta vida corriqueira que a gente vive, nessa luta pela sobrevivência, né? Que tanto nos consome as nossas energias, que tanto nos consome o nosso tempo. Mas eu costumo sempre dizer, irmãos, que nós precisamos gastar tempo disciplinadamente em procurar saber quais são as instruções do Senhor para as crises que nós estamos vivendo. O que é que Ele está querendo nos falar? Quais são as instruções? E para que eu proceda assim, eu preciso estar em silêncio, né, na presença do Senhor. Porque nós só ouvimos a voz do Senhor, irmãos, se nós estivermos em silêncio, né? Como é estar em silêncio na presença do Senhor? É estar ouvindo o que Ele está nos falando através da sua palavra. Mas para isso você precisa demandar um esforço, ter disciplina, porque para buscar ao Senhor, muitas são as coisas que nos tiram a atenção. É a luta do dia a dia, é a luta pela sobrevivência. Então, quando nós desaceleramos um pouco, entramos no nosso quarto, meditamos na sua palavra, o Senhor nos fala, né? Oramos, adoramos, então nós ouvimos a voz do Senhor. Então, que estes pequenos versículos, né, aqui do livro de Josué, nos traga esses ensinamentos preciosos de estar assim querendo saber quais são as diretrizes a serem tomadas, quais as decisões que devo fazer diante daquilo que, quando surgir na minha vida humana aqui, qual nós estamos vivendo nessa jornada difícil da vida cristã, que, como sempre costumo dizer, há dias mais fáceis e dias mais difíceis, que neles, em cada um deles, nós tenhamos a disciplina de buscar o Senhor, como Josué teve aqui, né, de perguntar o que o Senhor está dizendo para o teu servo, né? O que é que ele quer dizer? A gente observa aqui, ele diz, né? E disse-lhe: que diz meu Senhor ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Então que nós possamos, assim como Josué, estar compreendendo que a presença do Senhor, que na presença do Senhor nós precisamos tirar as sandálias, né? Tirar as sandálias do orgulho, tirar as sandálias da altivez, né? Tirar as sandálias de nós mesmos, aqui parafraseando, né, no sentido figurado. Que nós possamos nos esvaziar na presença do Senhor, de nós mesmos, irmãos. Porque a nossa humanidade ela é má continuamente. Ela nos afasta do Senhor continuamente. Então que nós possamos estar assim, nos despindo não só das sandálias propriamente dita aqui, no sentido físico, mas no sentido espiritual, que nós estejamos todos os dias buscando a presença do Senhor para saber qual é a sua direção para as nossas vidas. E aí a gente vê que o Senhor lá na frente, né, dá aquela grande vitória sobre aquele povo inimigo ali. E eles venceram, e mais lá na frente os irmãos podem estar observando no livro de Josué, e quão grande vitória o Senhor deu. Então que nesta manhã nós estejamos assim, meditando e procurando saber do Senhor quais são as diretrizes, Senhor, nestes tempos de crise que Tu queres que eu tome. Como devo proceder?
Se eu estou sem emprego, como eu devo proceder, Senhor? O que devo fazer agora? Então busque, meu irmão, saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Que quando você busca de todo o coração, Ele se revela a você e Ele lhe diz claramente: olha, meu filho, faça assim, faça desse jeito. A gente escuta a voz do Senhor. Esse Senhor que se importa conosco, que nos ama, que está batalhando por nós todos os instantes, né? Então, que essas breves palavras vindas do Senhor possam ir de encontro à necessidade dos meus irmãos. E que os irmãos continuem sempre lembrando de mim nas vossas orações e sabendo que todos os dias eu coloco cada um diante do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.